E aí, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei a hora que você está vendo essa aula. A gente vai dar continuação sobre o nosso conteúdo, falando sobre desenvolvimento mineiro, né, desenvolvimento das minerações, onde a gente precisa entender agora quais são os fatores que influenciam no nosso desenvolvimento. Né? Então a gente precisa entender que muitas coisas vão influenciar. Por exemplo, minha produção vai influenciar? Com certeza. Meu recurso financeiro vai influenciar? Não tenho dúvida. Né? Fatores ambientais vão influenciar? Também. Né? Então a gente tem que entender que diversos parâmetros vão influenciar a nossa atividade. Né? Vamos considerar que eu tenho um recurso hídrico passando próximo de onde eu estou, eu tenho uma comunidade, eu tenho um patrimônio histórico, eu tenho uma área de cavernas, né, que a gente envolve a espeleologia. Tudo isso vai influenciar no meu desenvolvimento e na forma com que eu vou fazer. Né? Então a gente precisa entender que desenvolver é necessário, mas a gente tem que ver que fatores e parâmetros vão fazer parte dessa nossa atividade, tá bom? Então a gente tem aqui, por exemplo, que após a fase da exploração, uma série de fatores influenciam no desenvolvimento de uma mina, sendo organizados principalmente em 3 categorias, né? Em algumas categorias, né? Localização, por exemplo, que a gente tem que tomar muito cuidado com a localização de onde e como a gente está fazendo. Fatores geológicos e naturais, por exemplo, a estabilidade dos nossos maciços, né? Como é que o nosso maciço está representado, como que tem família de fratura e tal. A gente tem a produção e a produtividade que a gente precisa, o custo do desenvolvimento que eu vou estar fazendo, problemas ambientais e alguns outros. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles na sequência, mas a gente precisa entender que esses são os principais. Talvez tem muitos outros que vão influenciar isso, né? Mão de obra para que a gente possa fazer, equipamentos, expertise no que está sendo feito é muito importante. Conhecimento das nossas reservas minerais, tudo isso vai influenciar no nosso desenvolvimento, independente do tipo de operação que eu vou estar fazendo. Tá? Então, com relação à localização, a gente sabe que as minerações são abertas onde existe uma jazida, independente. Nem sempre isso é um local muito vantajoso. Vou exemplificar para vocês a relação das rochas ornamentais, por exemplo. A rocha ornamental ela necessita do padrão estético, né? do padrão que agrade aos olhos das pessoas, né? Tem essa relação. Só que no norte do estado do Espírito Santo aqui a gente tem as formações conhecidas como formações Pão de Açúcar, né? São aquelas formações grandonas e tal, onde o material de interesse, o bonito que o mercado está aceitando, está lá em cima. Você tem que ir lá em cima trabalhar. Então o seu desenvolvimento ele vai ser completamente diferenciado. Tá? Então a gente tem que trabalhar como dá, onde dá. Né? Se a gente pensar, por exemplo, na Vale em Carajás, como eu mostrei na aula passada lá, o desenvolvimento da Vale. No início, aquilo ali não tinha nada, era floresta. Né? Então, dali foi desenvolvendo até que a gente pudesse estar trabalhando. Então, para isso, estruturas foram tendo que ser feitas. Por exemplo, a cidade na lateral ali, a cidade de Carajás propriamente dita, ela não existia ou ela era muito pequena. E depois de um tempo que ela foi sendo desenvolvida, ela foi crescendo também para suportar os trabalhadores que estavam dentro da mina. Isso faz parte do desenvolvimento? Faz. Né? Ou seja, poucos, por exemplo, estão idealmente localizados do ponto de vista econômico com relação às fontes de insumo ou mercado. Se a gente pensar, por exemplo, em agregados para construção civil, brita, tá? Quase todo grande centro tem uma pedreira para agregado próximo dela. Isso já ajuda muito, porque você reduz o custo de transporte do seu material, ou seja, você pode trabalhar com custo menor, né? Então você pode ter uma margem de lucro maior, ainda que seu minério, no preço final dele, seja um pouco menor. Né? Então, essa proximidade, essa localização vai influenciar diretamente no seu desenvolvimento. Então, se eu posso fazer de uma forma mais barata, ok. Mas se eu estiver trabalhando em um lugar muito distante, isso fica bem ruim. Vou exemplificar um fato de um amigo meu que trabalhou numa cidade, né, que era divisa do Piauí, salvo engano, com a Bahia,
né? Então para trabalhar, ele morava no Piauí e trabalhava na Bahia, porque a cidade do Piauí era mais desenvolvida do que onde estava a mina propriamente dita. Só que para fazer as atividades lá, por exemplo, era muito difícil. Se o equipamento quebrasse, não tinha um fornecedor para que entregasse em pronta entrega a peça que quebrou ou alguma coisa nesse sentido, tá? Então era gasto muito mais material naquele local, era muito mais difícil de você fazer suas atividades naquele ponto específico. Então a gente tem que entender as variações do que está sendo feito, tá bom? Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso também. Não sei se vocês estão ouvindo, mas está tendo obra aqui do lado, então vai ter um barulhinho atrapalhando a gente de vez em quando. Mas tudo bem. Bom, então dessa forma a geografia exerce um fator de influência na abertura de uma mina, e a gente também tem que pensar na geografia, no relevo do que a gente está fazendo, não só na localização propriamente dita, né, no ponto específico, mas o relevo todo que a gente está trabalhando, né? E a gente tem os efeitos como facilidade de transporte do produto para o mercado consumidor em insumos de uma mina. Acabei de falar, a gente aqui em Cachoeiro, por exemplo, tem uma mineração de brita que fica no coração da cidade, próximo dos bairros, muito fácil quem quiser pegar material para levar para lojas de material de construção, bem facinho de estar transportando, sem problema nenhum. Mas como eu falei nesse caso lá do interior do Piauí, Bahia, nessa divisa, fica bem mais complexo, né? Então você não consegue escoar tanto o seu material assim, então isso torna-se um pouco mais caro, tá? Então você tem que fazer um desenvolvimento muito mais certinho, muito mais organizadinho, para você não perder dinheiro, porque nesse caso o dinheiro ali é escasso, você não tem tanto material para escoar, então você tem que fazer tudo perfeitamente. Não que o pessoal que fica em centros urbanos possa fazer largado, mas eles têm mais facilidade, eles conseguem vender mais, tá? Além disso, você tem a disponibilidade da mão de obra qualificada e serviços de suporte, como moradia, educação, lazer e saúde, sendo também atrapalhado. Isso é algo ruim, né? Todo mundo quer trabalhar perto de casa. Isso é um fator que acontece muito. Os engenheiros de Minas têm essa questão. Eu quero trabalhar próximo de onde eu nasci, ou de onde eu estudei, ou de onde eu me estabeleci. E muitas vezes você tem dificuldade de acessar esses locais específicos por conta dessa dificuldade aí de acessibilidade e tal. Então isso muitas vezes muitas empresas sofrem para fazer os seus trabalhos por falta de mão de obra qualificada, tá? Além disso, a gente precisa entender os impactos operacionais e psicológicos das condições climáticas, por exemplo. Vou voltar, assim como eu já comentei algumas vezes com vocês, sobre Cachoeiro de Itapemirim, janeiro, 40 graus na sombra, né? Eu comentei isso na aula de condicionamento agora há pouco, né? Que vai para a aula de condicionamento, que é complicado você estar trabalhando nessas temperaturas tão altas, né? Isso influencia as pessoas diretamente. Tem gente que não aguenta o calor, por exemplo, né? Isso é um problema, isso é um aspecto. Isso pode me gerar, por exemplo, não só um aspecto psicológico, agora eu vou para o aspecto operacional. O seu colaborador, ele tende a ficar um pouco mais mole por conta do calor. A mesma coisa se você estiver trabalhando no frio intenso, né? Se a gente pensar, por exemplo, no sul do país, em junho, julho, pode fazer temperatura negativa. Você botar um funcionário para trabalhar na temperatura negativa é complicado, né? Então a gente também tem que tomar cuidado com essas relações. Isso também influencia diretamente nas suas atividades, tá certo? Deixa eu só voltar aqui só um minuto. A gente tem que reconhecer que esses fatores, eles são nativos. A gente tem que ter um adequado gerenciamento para compensar as desvantagens da localização, como, por exemplo, fornecimento de benefícios e vantagens aos funcionários, por exemplo. A gente tem que entender que, se a gente está num local complexo, de difícil acesso, algumas coisas são muito importantes. Por exemplo, tem muitas empresas que elas dão folga para o funcionário uma vez por mês, para que ele possa visitar familiares e tal, que a gente possa entender que a gente tem que se adequar à realidade daquele local que a gente está trabalhando. Isso é obrigatório? Não, não é.
Isso é uma sugestão de como melhorar essas atividades, tá bom? Então, um outro fator que a gente tem que tomar muito cuidado são os fatores geológicos e naturais, né, que a natureza e seus processos geológicos combinam para governar o aspecto chave do desenvolvimento mineiro, especialmente com relação à abertura de acessos e locação de instalações de superfície, como usinas de beneficiamento, banheiros e tal. Vários fatores são apresentados, dentre eles a gente tem a topografia e o tipo de solo. A topografia ela é extremamente importante, né? A gente tem que lembrar sempre da questão das curvas de nível, né? Que as curvas de nível elas vão representar como ou onde nossas estradas devem estar passando. Uma outra coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado é a relação espacial, como o tamanho, forma, atitude da jazida, incluindo a sua profundidade. O pessoal que já fez lavra de minas subterrâneas, por exemplo, sabe que esses fatores eles influenciam inclusive o método de lavra, né? Dependendo de como que está essa relação espacial do meu corpo mineralizado, eu posso ter uma lavra por desabamento, eu posso ter uma lavra por suporte sem suporte, né? O suporte natural, pode ser um suporte artificial, né? Então essa relação espacial ela é muito importante e cada um deles vai ter um desenvolvimento diferente, né? Considerações geológicas como mineralogia, por exemplo, petrografia, estrutura, gênese, gradiente de temperatura, presença de água também influencia, né? Se a gente for pensar um pouquinho em petrografia, o pessoal que viu perfuração e desmonte comigo sabe que eu gostava muito de falar sobre as matrizes, o tamanho dos grãos, né, que a gente vai estar trabalhando. A gente tem as matrizes afaníticas, faneríticas, né, que aí a gente tem esses nossos materiais que eles vão influenciar. Eu posso ter um material mais ou menos resistente, que aí isso muda a forma de eu fazer meu desenvolvimento, por exemplo, numa mina subterrânea. Numa mina a céu aberto isso fica até um pouco mais fácil de a gente controlar. Mas, por exemplo, a presença de água ela é extremamente preocupante, porque a água ela vai procurar um lugar para sair. E quando ela procura um lugar para sair, ali a gente pode ter um ponto específico de instabilidade, né? Quando a gente tem percolação. E aí a gente tem que tomar muito cuidado sobre como o nosso desenvolvimento vai estar sendo realizado para que esse material, essa água que está gerando estabilidade no nosso maciço, ela não venha gerar uma ruptura em massa, por exemplo, causando um fechamento das nossas vias de acesso, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Uma outra questão que a gente tem é as propriedades mecânicas das rochas, né? Resistência, elasticidade, plasticidade, dureza e abrasividade, entre outros. Por quê? Se eu tenho, por exemplo, uma rocha que ela é mais elástica, ela tem a maior facilidade dessa movimentação se quebrar, mas se ela é mais plástica, ela pode romper. E se ela rompe, ela pode formar cunha, e essa cunha ela pode estar descendo e gerando algum tipo de acidente, por exemplo, né? Então a gente tem que conhecer esses fatores geológicos para que a gente possa fazer o nosso desenvolvimento da melhor forma possível, tá bom? Então, além disso, quanto à sequência do desenvolvimento, a gente precisa entender que a adoção do Plano de Aproveitamento Econômico, PAE, como documento sujeito a modificação com o progresso do desenvolvimento, né? Porque o PAE, o Plano de Aproveitamento Econômico, ele é o que vai gerir a nossa atividade, né? Ele vai descrever numa fase de planejamento como que a nossa lavra vai ter que estar acontecendo, né? Então ele vai lá falar, eu planejo fazer uma produção de 3 milhões de toneladas de minério de ferro por ano, tá? Então a minha via de acesso ela tem que estar de acordo com para escoar esses 3 milhões de toneladas por ano, né? Então a gente tem que entender que o que eu planejei, né, que é um plano, o que eu planejei ele está de acordo com o que eu estou desenvolvendo e com o que eu estou avançando na minha lavra, né? Então a gente tem também a confirmação do método e plano geral de lavra, porque dependendo do tipo do seu corpo mineral, dependendo do que você está fazendo, é possível você alterar o método de lavra. Alguns deles são bem mais engessados, mas alguns você consegue fazer essa alteração. E aí você pode ver, esse aqui não estava funcionando, eu vou fazer outro, eu posso produzir mais ou produzir menos, e aí fazer essa relação do meu planejamento, tá? E aí eu vou fazer meu desenvolvimento de acordo com a confirmação do método e o plano geral da minha lavra.
Uma outra questão é o financiamento baseado nos custos estimados no plano de aproveitamento econômico, porque eu sei o que eu vou ter que gastar, eu já tenho uma estimativa do que está sendo feito, e aí eu já consigo me planejar para conseguir fazer esse meu desenvolvimento, buscando sempre fazer o menor custo possível para desenvolver, visto que essa é uma atividade que você só está gastando na maioria das vezes. Alguns métodos de lavra subterrâneo, por exemplo, você consegue desenvolver e ganhar o dinheiro ao mesmo tempo, porque algumas vezes você desenvolve direto no corpo do minério, algumas vezes você desenvolve no estéreo, né? Então, quando você está desenvolvendo no minério, você já consegue ter uma recuperação financeira também, mas a maioria das vezes não. Então, você tem que ter o menor custo possível nesse seu desenvolvimento para que você não precise de tanto financiamento. O financiamento gera juros, e juros aí geram custos a mais para a gente, né? Uma outra questão que a gente tem é a aquisição de terras e dos direitos minerários quando necessário, né? Em muitos dos casos as empresas compram aquela terra, né? Compram aquela superfície para que possam estar trabalhando e não tenham mais que pagar os royalties ou alguma coisa nesse sentido. Sempre lembrando que royalty e CEFEM são coisas diferentes. Os royalties é pago para o superficiário, tá? Que aí varia de 1 a 3%, dependendo do acordo que é feito com o superficiário. A CEFEM, né, compensação financeira por exploração mineral, é um imposto pago ao governo, tá bom? Então ele tem todos os cálculos específicos para determinação dele. Além disso, nessa sequência de desenvolvimento, em alguns casos, a gente tem que fazer o EIA-RIMA, né, como eu tinha falado anteriormente, são os estudos de impactos ambientais e o relatório de impacto ambiental do meio ambiente, né, onde esses aí você vai fazer esse estudo para que você possa se precaver do que vai acontecer no futuro. Então você faz uma avaliação do impacto ambiental, já entende o que vai acontecer e você já consegue mitigar os impactos. Então, com o EIA-RIMA ou o PCA-PRAD ou um RCA, PCA-PRAD é um plano de controle ambiental, plano de recuperação de área degradada, ou um RCA, um relatório de controle ambiental. No Espírito Santo esses três estão andando bem juntos, PCA-PRAD e RCA, né? Você consegue ter a obtenção da licença dos órgãos ambientais, né, e o mineral através de portaria de lavra, guia de utilização ou regime de licenciamento. Tem alguns outros, regime de lavra garimpeira e tal, que podem funcionar também, tá? Então, além disso, a gente precisa ter a provisão dos acessos de superfície, transporte, comunicação e energia, que aí a gente já vai na fase mais de instalação das nossas operações, tá bom? Então a gente vai descrevendo sobre essas necessidades e essas atividades que a gente vai estar trabalhando. E o planejamento e construção da usina de beneficiamento, incluindo todas as instalações de apoio técnico e administrativo. A gente tem que entender que a gente tem que dar um local adequado para os nossos funcionários se alimentarem. Algumas empresas têm cozinhas e refeitórios específicos, bem estruturados. Empresas menores, eles têm lá um refeitório pequenininho, né, geralmente por fornecimento de quentinha, alguma coisa nesse sentido, mas a gente tem que ter esse apoio técnico também para os nossos funcionários. A gente precisa ter locais, por exemplo, administrativos para emissão de nota, para movimentação, recebimento de insumos, né, almoxarifado, banheiro, vestiário e por aí por diante, né? E além disso, quando necessário e possível, que tenha dentro da empresa a usina de beneficiamento, que também tem que estar descrito nessa sequência do nosso desenvolvimento, né? Além disso, a gente tem que planejar e fazer a construção do nosso depósito de estéreo e da barragem de rejeitos, se existirem, né? Para que a gente não faça o que eu comentei no vídeo anterior, a construção, por exemplo, desses sistemas sobre o nosso maciço rochoso, onde tenha um minério de interesse. Mas também a gente não pode fazer isso fora da nossa poligonal, da área que foi autorizada pela ANM, né? Porque eu posso, por exemplo, vou falar um caso bem genérico, mas que é real, de um cara que ele tinha lá a poligonal da NPM,
e ele resolveu fazer o depósito de estéreis dele fora da poligonal da NPM, em cima da área do vizinho, que era o concorrente dele. Muito inteligente, não? Isso é proibido, isso é considerado como usurpação, você está usando a área de um terceiro. Tá? Então a gente não pode estar fazendo isso, ainda que o terreno seja seu. Se a gente tem um vizinho ali que também vai fazer exploração mineral, a gente não pode estar utilizando a área dele. Por isso que em muitos casos existe a chamada área de servidão, que é a área onde você vai estar trabalhando. Tá? Então a gente tem que tomar todos esses cuidados, sempre respeitando os locais onde a gente vai estar trabalhando e depositando os nossos estéreis e os nossos registros. Além disso, a gente tem que fazer uma adequada seleção dos equipamentos para desenvolvimento e para a nossa lavra, de preferência que eu não tenha variação dos equipamentos entre um e o outro, para não ter que ficar fazendo aquisições diferenciadas. O ideal é que eles sempre estejam juntos, né? Que a gente sempre tenha os dois ali servindo para ambos os casos, mas se necessário for ter diferentes, a gente faz assim, mas que a gente tenha uma seleção adequada de cada um deles, tá? Até porque, vamos lá, na lavra a céu aberto, como eu já comentei com vocês antes, é muito mais fácil eu ter equipamentos maiores porque eu posso fazer vias maiores. Na lavra subterrânea é muito mais complexo, né? E uma vez eu fui numa empresa que o pessoal da mina subterrânea, né, a concha da escavadeira, cadê a câmera? Tá aqui. A concha da escavadeira, para fazer o basculamento, ela batia no teto. Então eles tiveram que cortar o teto, fazê-lo mais abaulado, para conseguir fazer esse movimento. Olha que dificuldade que foi gerada. Então é algo que você, planejando de acordo com essa seleção dos equipamentos, você já sabe a altura que a concha vai ter que levantar para fazer o carregamento. Então você não tem que fazer esse corte a mais, gerar uma perturbação a mais no seu maciço. Tá bom? Então, além disso, a gente tem que fazer a construção dos acessos e aberturas principais para o minério, para que a gente consiga fazer o escoamento dele, né? Lembrando que os nossos equipamentos que foram selecionados de acordo com o item acima, né, eles têm que ser capazes de escoar toda a minha produção. Então, a gente tem que pensar, que a gente vai até falar sobre isso lá na frente. Eu tenho que pensar em como vai funcionar esse meu processo. Eu tenho que pensar no tempo de ciclo do meu equipamento, na capacidade de carga dele, para eu conseguir fazer essa seleção, né? Então, a minha construção dos meus acessos, eles têm que pensar no fluxo dos meus equipamentos, porque senão eu posso gerar fila. Se eu gero fila, a gente vai também citar no futuro o fator de operação conjugada. Quanto mais fila, mais ansioso o meu equipamento fica, né? Seja ele de carregamento ou de transporte, isso é ruim, né? Além disso, eu preciso ter o recrutamento e seleção da força de trabalho, eu preciso ter funcionários, né, para que eles possam trabalhar. Funcionários, sempre lembrando, funcionários que não têm treinamento, eles têm que ser treinados, então isso demanda de um certo tempo, né? E quanto mais a gente voltar naquele aspecto da localização, quanto mais distante dos grandes centros eu tiver, mais difícil é para eu ter funcionários qualificados. Então eu tenho que pegar funcionários não tão qualificados e treiná-los. Então isso tudo demanda de um tempo, então nosso desenvolvimento também tem que pensar nisso tudo. Com relação à produção, a gente sabe que diferentes métodos de lavra são utilizados para diferentes bens minerais, diferentes corpos minerais, né, que tudo vai depender como que ele está representado, qual a mecânica de rochas, a localização com relação ao relevo, né? Então a gente sabe que, por exemplo, ferro, cobre, fosfato, manganês, bauxita são principalmente lavrados a céu aberto, enquanto ouro, níquel e zinco são frequentemente lavrados por subterrâneo. Não quer dizer que um ou outro não possa ser lavrado por céu aberto ou por subterrâneo, né? As minas mais profundas do mundo são minas de ouro, principalmente aqui na África do Sul, mas algumas minas, por exemplo, são a céu aberto de ouro também. Tudo vai depender do filão, de onde ela está e como isso está representado. Mas a gente sabe da diferenciação. Uma lavra a céu aberto, ela tende a produzir muito mais do que uma lavra subterrânea. Mas, dependendo do método de lavra, uma lavra subterrânea pode ter muito mais produção. Exemplo, minas subterrâneas que usam o método de block cave, produções altíssimas todo dia, né? O uso de correias transportadoras para estar
fazendo o despacho do material. Isso é muito importante, que a gente saber que a gente precisa ter vias que comportem essa produção toda, tá bom? Assim como lavra a céu aberto de rocha ornamental, pode ter uma produção pequenininha, vai depender de cada tipo de material que a gente vai estar trabalhando, tá bom? Beleza? Então aqui, por exemplo, eu já mostrei isso em outras oportunidades, mas só para a gente ver da distribuição de acordo com o atlas cúbico de cada tipo de produção. Por exemplo, aqui na América do Norte, eles têm uma grande produção de ouro, né? Uma grande produção, por exemplo, de minério de ferro, assim como aqui na América do Sul, grande produção de minério de ferro, grande produção de cobre, né? Então a gente sabe que os desenvolvimentos aqui eles são diferenciados. Minério de ferro, basicamente, céu aberto, né? Quando é céu aberto, a gente sabe que consegue produzir muito mais tranquilamente, né? Então a gente já tem essa facilidade. O minério de cobre, por exemplo, ele pode ser subterrâneo, né? No Chile a gente tem muita produção de cobre, então a gente tem lá minas com o uso do block cave, produção em massa, muita produção, então a gente sabe que é possível, né? Assim como a gente tem aqui na Ásia uma grande produção de minério de ferro também, uma produção boa de ouro, né? Minério de ferro aqui na Oceania, na Austrália também, bem grande, minas a céu aberto, né? Mas a gente também tem essa relação da variação das minas a céu aberto e minas subterrâneas, né? Aqui na Ásia, por exemplo, né, a gente já tem uma certa quantidade de minas subterrâneas, assim como ela já tem aumentado muito na África, né? Então a África tem muitas minas subterrâneas, principalmente para metais preciosos como ouro, né? Ouro, diamante, em alguns casos lá específicos. Então a gente tem essas relações dessa variação e as formas de trabalho são completamente diferentes. O desenvolvimento para uma mina a céu aberto com relação à mina subterrânea é completamente diferente, é outro mundo, na verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado sobre como fazer esses nossos desenvolvimentos, né? Então aqui a gente tem uma lavra a céu aberto, open pit, né? Que a gente tem todo um procedimento de bancadas, né? Uma lavra bem profunda, muitas bancadas para serem realizadas, acessos complexos que geram muito custo para tirar o minério do fundo da lavra até a superfície. Então, em alguns casos, já é o ideal você fazer a substituição da lavra a céu aberto por uma lavra subterrânea, né? Assim como aqui a gente tem uma lavra subterrânea, vocês podem observar as paredes bem estabilizadas, sem fragmentos instáveis ou soltos visualmente, né? Mas se você observar, é uma abertura bem pequenininha. Ela não é uma grande abertura, você não pode colocar grandes equipamentos aí, justamente por uma questão de segurança, tá? Então, com relação à produtividade, o rápido desenvolvimento tecnológico durante as últimas décadas resultou num acréscimo de produtividade. Eu posso falar isso no nosso setor aqui do Espírito Santo, sobre rochas ornamentais. Nos anos de 2005 até 2010, uma pessoa que produzia 500 metros cúbicos de rocha ornamental por mês estava muito bem, né? Porque antigamente os minerais, as rochas elas eram mais caras e você não tinha tanta tecnologia para produzir como você produz hoje. Hoje em dia você precisa produzir muito mais para você atender a sua necessidade quando tratando de materiais mais básicos, mais baratos. A gente tem os quartzitos que hoje estão muito caros e você produz muito pouco, né? Mas você consegue, ainda que seja muito pouco, por exemplo, os quartzitos, você já ainda consegue produzir muito mais do que produzia antes, né? Você tem o advento, por exemplo, das usinas de beneficiamento que conseguem cortar os blocos em chapa, que antes era por tiar, né? O tiar de lâminas fazendo as batidas, hoje em dia são tiar multifio, com os fios cada vez menores, podendo fazer 70 chapas, 72 chapas de uma vez, antes fazia 40, 48, né? Então, a tecnologia tem aumentado, e quanto mais a tecnologia aumenta, a nossa necessidade como ser humano, ela aumenta também. Quem de vocês aí nunca trocou de telefone 3 vezes na vida? Se tiver alguém que não trocou, beleza, faz parte, mas a maioria já trocou.
né? A maioria já tem telefone, já trocou esse telefone, computador, TV em casa. Antigamente TV de tubo, hoje em dia TV troca muito mais, né? Então o desenvolvimento tecnológico requer que as nossas atividades, nossos anseios por novos materiais sejam cada vez maiores. Então a produção de minerais também se torna maior, e aí o nosso desenvolvimento mineiro também tem que acompanhar esse processo, né? Então essa produtividade que a gente precisa ser cada vez maior, mais evoluída, ela é maior em grandes minas do que em pequenas, e muito maior em minas a céu aberto do que em minas subterrâneas, né? Então essas grandes minas, a gente tem grandes produtividades, por exemplo, a Vale, grande produtividade de minério de ferro, né? Diferentemente do que a gente tem de areia, que produtividade a gente vai depender ou de um depósito de areia seca, que é aquele de sedimentação onde não tem rio, ou então de um carregamento em leito de rio, né, aquele que a gente tira do fundo do rio. Então ali é uma produção pequena com relação às grandes operações de minério de ferro. E aí a gente tem essa diferenciação de como vai estar fazendo. Aqui, por exemplo, a gente tem uma dragline, né, que pode ser considerado como um dos maiores equipamentos de mineração do mundo. É um monstro esse equipamento, onde ele permite uma produtividade altíssima, né? Então, para o uso dessas draglines, você precisa ter grandes equipamentos de carregamento, de transporte, a dragline é de carregamento. Então você tem aqueles caminhões fora de estrada de 300, 400 toneladas que vão fazer esse transporte todo de uma vez. Então a produtividade está cada vez mais alta para atender as demandas da sociedade também, né? Então, quando se trata de uma mina a céu aberto, ela tem muito menos restrição na introdução de grandes equipamentos com alta capacidade. Já as minas subterrâneas, ela é limitada devido aos trabalhos em locais estreitos e de pouca espessura. Então a mina subterrânea ela é muito mais confinada, muito menor. Então a gente tem que entender que para aumentar a nossa produtividade, a gente tem que regularizar muito mais esse nosso processo de despacho, entendendo que os tempos de ciclo têm que ser muito certinhos, que o nosso fator de operação conjugada ele tem que ser muito certinho para que eu consiga produzir de acordo com o esperado, tá bom? Agora, de nada adianta eu estar lá numa mina a céu aberto, produzir muito na lavra, se eu não tenho uma capacidade instalada no meu beneficiamento também. Tudo isso tem que estar muito bem casado, tá? Porque senão eu vou ficar gerando pilha-pulmão e não consigo produzir pelo meu beneficiamento. Então eu estou produzindo muito de um lado e o outro não. Então a gente tem que sempre manter essa regularização também. Olha aí, um caminhãozinho fora de estrada, um monte de gente aí nas escadas, né? Mostrando o tamaninho dessa criança, gigante, né? Provavelmente esse aqui é de 250 toneladas. Tá? Normalmente os custos de lavra a céu aberto são muito menores do que o custo de lavra subterrânea. O pessoal que já fez lavra de mina subterrânea sabe bem por quê, mas a gente tem muito menos necessidade de estabilização das estruturas quando em minas a céu aberto do que em minas subterrâneas, né? Fora que mina subterrânea precisa das estabilidades, precisa de ventilação, né? Então isso torna um pouco mais caro. A exata relação da quantidade de estéreo que precisa ser removido no método a céu aberto, que na lavra do que do método de lavra subterrânea ser empregado, também é outro fator que a gente tem de diferenciação, né? Então a gente sabe, por exemplo, numa lavra a céu aberto, geralmente eu preciso remover muito mais estéreo. Numa lavra subterrânea eu já consigo ser um pouco mais seletivo, dependendo do método, claro, né? Que isso também vai influenciar no meu custo de desenvolvimento e aí já ajuda um pouco mais. Então essa relação ela é bem clássica, né? Eu tenho o meu corpo do meu minério, né? E aqui eu tenho a quantidade de estéreo. Numa lavra a céu aberto, por exemplo, eu tenho que remover tudo para conseguir tirar só essa parte. Então aqui nessa parte eu estou perdendo muito dinheiro, né? Então aqui eu estou perdendo muito dinheiro nesses pontos específicos aqui. E isso não é bom. Por isso que, dependendo do custo que isso tudo vai me gerar, é melhor trabalhar direto no corpo do meu minério,
através de uma mina subterrânea. Tá? Então a gente sempre tem que pensar nessa relação do nosso custo unitário, tá? Com relação à relação de mineração. Se o meu custo do Alabra subterrâneo e do Alabra céu aberto, eu tiver essa relação, ele for do Alabra subterrâneo, ele for menor, logicamente eu vou para a Alabra subterrânea ao invés de uma Alabra céu aberto. A gente sempre tem que pensar nas questões de como vai estar funcionando o meu transporte, a minha estabilização e todos esses quesitos específicos. Tá? Então, apesar da taxa de desenvolvimento de produtividade ter sido satisfatória para métodos subterrâneos, considera-se geralmente que os custos de lavra aumentam mais rapidamente nos métodos subterrâneos do que no céu aberto, porque quanto mais profundo a gente está trabalhando, mais eu preciso ventilar, mais eu preciso garantir a estabilidade. Tá? O custo de ventilação, por exemplo, ele é muito caro. Ele chega a 30% a 40% do custo total de operação da minha lavra com relação à energia. Quanto mais eu preciso aprofundar, mais eu vou gastar com ventilação, por exemplo. E numa mina subterrânea se torna bem caro. No entanto, dependendo da profundidade do corpo que eu esteja trabalhando, é melhor fazer esse desenvolvimento subterrâneo do que fazer o desenvolvimento a céu aberto. Tá? Então é possível aumentar a produção mais uma mina a céu aberto do que em minas subterrâneas, e o equipamento necessário em minas subterrâneas para aumento de produção ele é mais caro em termos de capacidade unitária que corresponde do que um correspondente equipamento de uma lavra a céu aberto. Isso porque o equipamento para uma mina subterrânea, para ele produzir mais, ele tem que ser no mínimo mais ágil. Então ele tem que ser muito mais tecnológico, porque eu não posso aumentar muito as minhas vias. É muito mais difícil eu tenho uma abertura pequena, eu fazer uma abertura maior. Isso é muito mais complexo. Então, em vez de eu aumentar a minha via para passar equipamentos maiores, eu pego equipamentos mais ágeis, mais rápidos, e eles são um pouco mais caros. Numa lavra a céu aberto, eu simplesmente aumento o equipamento, eu aumento o tamanho do meu equipamento e favoreço aumentar a minha produção. Tá? Mas essa questão de ajuste de equipamentos, ela é muito complexa quando se trata de uma mina subterrânea, né? Até pelo aumento da produção, porque quanto mais rápido eu produzo, mais eu estou posso estar gerando instabilidade no meu maciço. Então a gente também tem que tomar bastante cuidado nesse quesito para minas subterrâneas. Um fator econômico, político e ambiental que a gente tem que tomar cuidado, né, é que a gente sabe que as nossas lavras elas estão internamente ligadas com os fatores econômicos e aí estão ligados diretamente a fatores políticos e ambientais, né? Porque a gente está fortemente relacionado aos fatores externos e esses fatores exercem grande influência no desenvolvimento e operação da mina. Paremos aqui e pensemos no momento que estamos vivendo hoje. Hoje estamos vivendo um momento de pandemia. O que isso significa? Que a gente está vivendo um momento que ninguém sabe o que vai acontecer, né? Se a gente não sabe o que vai acontecer, as bolsas de valores estão todo mundo doido. Ninguém sabe se a gente tem dinheiro, se o minério está subindo, está descendo. Hoje ele pode subir, amanhã ele pode descer, porque pode aparecer uma nova condição de pandemia, o vírus pode mutar e o pessoal vai ter que voltar a ficar todo mundo 100% dentro de casa, pode acontecer um lockdown, né? Então ninguém sabe justamente como isso vai acontecer. E aí o pessoal de construção civil pode parar, ou então a pandemia pode acabar amanhã e todo mundo voltar a trabalhar de novo. Isso tudo são questões ambientais, ninguém sabe como vai funcionar. Uma outra questão política que a gente tem, que também influencia na economia, é a nossa questão, vamos falar do Brasil sem ser partidário, tentando não ser partidário, coisa nenhuma. A gente teve, por exemplo, impeachment da Dilma em 2015, se eu não me engano, onde todo mundo ficou desesperado. E agora, o que vai acontecer? Aí, o mercado desce, você não produz, então você não desenvolve. Né? Então, teve ali, o Temer subiu um pouquinho, começou a dar problema, desceu de novo, Bolsonaro assumiu, subiu de novo, começa essa bagunça toda que a gente está vivendo hoje, de demite não sei quem, demite não sei o que lá, volta a cair de novo. Né? Então, esses fatores da sua bolsa ficar subindo e descendo, isso influencia diretamente na sua atividade.
A gente não tem a certeza de que o mercado vai estar funcionando normalmente daqui a 15 dias. Então o nosso desenvolvimento ele vai estar influenciado. Agora, vamos considerar a mineração hoje, por decreto de lei, né, ela é considerada como atividade essencial. Deveria ter sido sempre. Mas a gente está trabalhando hoje, acabou a epidemia na Europa. Né? Eles consideraram lá, tudo voltou ao normal. E agora, imagina o povo todo dentro de casa sai de uma vez, todo mundo quer consumir, todo mundo quer tudo, voltou a trabalhar, quer curtir, quer não sei o que lá e tal, quer construir a casa dos sonhos, não sei o que, beleza. Precisa de mineração. Se o seu desenvolvimento não é bom o suficiente, você não consegue produzir. Né? Então a gente tem que ter sempre em mente que fatores políticos ambientais eles vão influenciar na nossa economia, e quando eles influenciam na economia, isso vai influenciar em como a gente está trabalhando. Tá? Então isso tudo, vocês têm que fazer esse planejamento para entender que essas variações vão acontecer. Conhecer variação de bolsa é muito importante para a gente. Muito importante para a gente. Tá bom? Então a gente tem que sempre ter isso na cabeça, de que a gente tem que buscar sempre essas melhorias, buscar sempre ter os nossos procedimentos, nossos processos de desenvolvimento, tanto para as situações ruins, principalmente para as situações boas. Custo de oportunidade é uma coisa que a gente não pode perder. Né? Custo de oportunidade é aquele... Você tem uma oportunidade e não pegou. Né? Se a China volta hoje com tudo, pressão de minério de ferro, e a gente não tem como produzir, alguém vai vender para eles e não a gente. Se a gente não vende para eles, a gente teve um custo de oportunidade, a gente perdeu a oportunidade que tinha. Tá bom? Então, o desenvolvimento ele tem que sempre estar pensando nesses fatores econômicos, políticos e ambientais, não tem jeito. Tá? Então a gente sempre tem que quantificar essas relações que a gente tem. São difíceis, mas a gente tem, por exemplo, que pensar nas características demográficas e ocupacionais da população local, como força de trabalho. Né? A gente tem que saber como que está funcionando, o mercado, como que ele está agindo. Quanto mais o mercado tiver aceso, melhor para a gente. Quando o mercado está menor, mais devagar, a gente tem que ter o menor custo possível. Então meu desenvolvimento ele tem que estar perfeito, eu não posso ter falha nenhuma. Porque quanto mais custo eu tiver, mercado em baixa, eu vou estar, talvez eu não consiga suprir o meu custo com relação ao que eu vou ganhar. E aí eu vou estar tendo prejuízo. Então o meu desenvolvimento ele tem que estar ok. Estabilidade política foi o que eu citei agora há pouco, né, que a gente sabe, né, que isso tudo pode influenciar. Vou dar um exemplo nada a ver. Né? O coreano, o cara da Coreia do Norte, o presidente, vamos considerar que ele resolve criar paz com a Coreia do Sul. Acabou a guerra, e a partir de hoje não tem guerra. Tá? Isso é uma estabilidade política? É. Mas vamos considerar que ele resolveu entrar em guerra com todo mundo. Isso é uma instabilidade política? Também. Todo mundo vai ficar com medo de uma guerra nuclear, por exemplo. Né? Se ele começa a guerrear com os outros. Isso é instabilidade política. Tudo bem, mineração-guerra é uma relação, por mais que seja complexo, pra gente é bom. Guerra precisa de muito minério. Né? Mas isso é uma estabilidade política. Ninguém sabe até quando que tudo vai permanecer normal. Né? Assim como legislação ambiental. Né? Essas variações de legislação elas são muito complexas. Por exemplo, vamos para o caso de Mariana e Brumadinho, né? Infelizmente tivemos aqueles acidentes ambientais, né? E depois disso a legislação mudou completamente. O plano de segurança de barragens ele é muito mais específico hoje. Antigamente a gente tinha 3 formas de fazer barragem, né? Barragem de montante, linha de centro e jusante. As de montante hoje são proibidas, né? E eles deram prazo para que as empresas tirassem ou regularizassem essas barragens, né? Então mudou a legislação ambiental, você tem que se adequar, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas relações. Uma outra questão é que a gente tem as restrições governamentais aplicadas à indústria mineral, né? A gente tem por exemplo, se você trabalha hoje com guia de utilização, a guia de utilização ela te dá o limite máximo para você estar trabalhando. Mas se você não tiver com guia, você está hoje trabalhando com guia de utilização
e você conseguiu, por exemplo, a aprovação do seu PAE, você pode ou aumentar a sua produtividade ou baixar. Né? Porque se o seu PAE tiver menos produção do que você pediu na guia, você pode baixar. Mas se tiver mais, você pode aumentar a sua produção. Assim como mudar o regime de portaria, concessão de lavra, para um processo de licenciamento. Licenciamento é um processo mais simples, tá? Onde você pega a autorização com a prefeitura, ela vai te dar um período para você poder fazer a sua lavra, tá? Então é um processo bem mais simplificado, você não tem que fazer aquele relatório final de pesquisa, PAE, né? Você vai pegar lá um regime de licenciamento, só que a produção dele é pequenininha. Aí você saiu do regime de licenciamento e quer ir para a portaria de lavra, e conseguiu a portaria de lavra. E aí você sai de uma produção rocha ornamental, por exemplo, de 500 metros cúbicos por mês, você pode ir para 5.000 metros cúbicos por mês. Mas a sua produção é pequena, o seu desenvolvimento não permite que você faça essa alteração, né, que você consiga produzir mais. Só que aí você acabou de fechar um contrato com uma empresa que está construindo um shopping em Dubai. E aí, como é que você vai fazer? Isso é uma questão econômica que você teve uma restrição governamental que nesse caso foi a favor e você não tem um desenvolvimento. Entendem como isso é complexo, que vocês têm que entender essas normativas e esses posicionamentos? Se ficou alguma dúvida disso aí, faz um comentário no fórum que a gente vai respondendo e tentando atender as necessidades. Beleza? Não esquecem, dúvidas no fórum. Tá? Olha aí, pessoal, o que eu falei sobre, por exemplo, a geração de filas, né? Olha quantos equipamentos eu tenho enfileirados. Todo mundo esperando para ser carregado, por exemplo. Olha como que esse desenvolvimento ele vai me gerar um custo. Por quê? Esses equipamentos parados, eles só estão gastando dinheiro, não estão produzindo nada. Né? Como que o equipamento carregado vai passar aqui para subir? Né? A minha via é muito estreita. E aí o que eu tinha um problema de fila vai se tornar mais ainda, porque o equipamento parado, carregado, ele também vai parar. Então aí eu tenho um problema. Né? Então a gente sempre tem que pensar em fazer um desenvolvimento de forma que eu não tenha tempo parado, não tenha nenhum equipamento ocioso. Lembrando que equipamento ocioso é custo, não serve para nada, ele só está parado gastando dinheiro. O equipamento, quando ele desliga e liga de novo, ele gasta muito mais. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas relações do que a gente está fazendo, tá bom? Quanto à construção de vias de acesso, isso a gente vê no próximo vídeo, tá ok? Aqui nessa relação de construção de vias de acesso, a gente vai dar uma descrição de como elas funcionam e depois a gente vai mudar para uma aula direta de construção de vias de acesso em Minas a céu aberto, tá? E depois a gente vai falar de desenvolvimento de vias subterrâneas, tá ok? Até a próxima aula, não esqueçam, dúvidas no fórum, tá ok? Lembrando, as aulas só vão ser computadas como presença e depois que vocês comentarem lá no fórum. Precisando de alguma coisa, entre em contato comigo. Até mais.